Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abrem as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6, verso 1 diz: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Romanos 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Prezados irmãos, é exatamente isso que vos pedi para pregoar. Meu novo tema é a graça. Meu novo tema é graça. Então vamos lá. Romanos 6 primeiro fala: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Verso 1. Romanos 6, verso 1. Vamos lá, vamos ler. Já li o texto já. Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Nós não podemos permanecer no pecado. Paulo estava explicando aqui. Romanos 6, versículo 2. De modo nenhum que nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós morremos para o pecado, nós não vamos viver, né? Mas da carne, mas vamos viver, aleluia, do Espírito. Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, quem se batizou, ele sabe e reconhece que ele nasceu de novo. Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, para que como Cristo ressuscitou dos... Vamos lá de novo. Romanos 6,3. Por não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Então, Romanos 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também novidade de vida. Então, Romanos 6, versículo 3 e 4 está dizendo para nós sobre morte, ou seja, nasceu de novo. E o verso 4, Romanos 6, verso 4, que Jesus ressuscitou, né? Romanos 6 fala sobre vida, que nós vivemos em novidade de vida. Romanos 6, versículo 5. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos o seremos da sua ressurreição. Então, nós sabemos que é a ressurreição e que é o arrebatamento de Cristo. Qual é que Jesus ressuscitou, né? Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O verso 6 está dizendo sobre o nosso corpo, ou seja, nós não podemos servir o pecado. Romanos 6, verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, é justiça, né?
Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, nós devemos crer. Romanos 6, versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. A morte não morre, né? Mas, por quê? Porque Jesus ressuscitou, né? Romanos 6, verso 10. Porquanto até morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Então ele vive para Deus, né? Jesus. Nós devemos viver para Deus, Paulo está dizendo aqui. Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós devemos se considerar vivo para Deus, não vivo para o pecado, né? Romanos 6, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vós por mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Então, nós não devemos entrar no pecado. Romanos 6, verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós devemos praticar sempre a justiça, firme. Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, verso 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Demóbora 1. Então nós estamos com a graça, né? E sabemos que a lei, né? A lei de amor a Deus e a lei de amor ao próximo. Romanos 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então nós devemos praticar a justiça. Romanos 6, verso 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina, a que foste entregues. Nós devemos obedecer isso, a doutrina do Senhor. Romanos 6, verso 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós devemos sempre praticar a justiça. Romanos 6, verso 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Então nós devemos sempre ser justos. Então, Romanos 6, verso 20. Porque quando eres servo do pecado, estavas livre da justiça. Então nós devemos sempre praticar a justiça. Romanos 6, verso 21. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o filho delas é a morte. A morte tenta, mas o Senhor é maior. Romanos 6, verso 22. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então você tem a vida eterna no Senhor Jesus Cristo, em Deus e Pai. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Prezados irmãos, isso é tremendo para nós. Quem fala isso é Deus que fala isso. E nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer. Pois a palavra de Deus fala para os irmãos em Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor
de que os teme e os livra. 1 João 1,7 fala sobre luz e fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Salmo 105,15 fala: não toqueis nos meus ungidos e não malprateis meus profetas. Salmos 40 diz: eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está justo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Mateus 5,48 diz: se vós serem perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, se você for perfeito, você vai fazer como o Pai que está no céu. Mas se você não for perfeito, você não vai fazer isso. Então, existe perfeito ou não existe? Existe. Existe justo ou não existe? Existe. Não existia, mas hoje existe, porque Jesus morreu por nós. Ele pagou o nosso alto preço e nós devemos andar em santidade e prosseguir. Agora a Bíblia, ela fala isso. Jó 34, versículo 3, fala que o ouvido, porque com o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Com o nosso ouvido nós provamos as palavras, como o paladar prova a comida, né? Agora tem muitas pessoas achando que vai ganhar você sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Você tem que examinar as Escrituras. O que a Bíblia fala? Jesus diz: examinai as Escrituras. Tem pessoas que pregam contra. Às vezes falam que você não dorme, mas você dorme. Falam que você não come, mas você come. Jesus disse o quê? Eu estou falando da Bíblia, eu falo da palavra de Deus. Quer ver só? Jesus estava comendo. Muitos falavam comilhão e beberrão. E o que aconteceu? João Batista estava no jejum. Muitos disseram: João Batista está com demônio. Entendeu? Mas João Batista não estava. João Batista foi até Cristo e Cristo também estava comendo. Entendeu? E é isso que muitas pessoas tentam contra mim, contra a sua vida. Em 2 Coríntios 2,17 fala: porque nós não somos, 2 Coríntios 2,17 fala: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Alabracão, tudo bicando, certo? Provérbio 17, versículo 17 fala: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce seu irmão. Diz a Bíblia também, 1 João 4,8: e aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Prezados irmãos, devemos obedecer a palavra como ela é, mas as pessoas não querem obedecer. A palavra do Senhor fala para os irmãos: enquanto tiver prova, enquanto tiver luta, enquanto tiver peleja, o Senhor está do nosso lado. O Senhor não está vendo aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele fala: eu vou honrar meu filho, eu vou honrar minha filha, porque eu sou Deus. Meu novo tema é graça. É graça. E graça significa favor, né? Então não deixa você, não ande na prática do pecado. Se o mundo falar ande na prática, mas você não anda, mas eu não vou andar, você fala. Por quê? Você acha o que a Bíblia diz? Em Lucas 18, 35, se você ler o versículo 38, você vai ver que o servo de Jericó disse bem assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Devemos obedecer. E a Bíblia fala em Lamentações que as misericórdias são as causas de nós sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Então nós devemos continuar obedecendo
a sua palavra, porque ela é a palavra reveladora, ela é a palavra que nos dá ânimo para poder prosseguir no Evangelho. Amém? Eu vou encerrar aqui. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Prezados irmãos, agora pare e pense. O dom, a vida, a paz, a esperança, o amor, tudo isso, Deus começa a falar sobre isso e devemos obedecer. Porque se você não obedecer, naquele grande dia, você não vai estar no céu. A ceia de Jesus quanto tempo e você vai vir para o céu. Amém? Glória a Deus. Não haverá mais tristeza nem dor, só alegria. Vai acabar o nosso sofrimento. Amém.